Samuel, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly. Obrigado. Boa noite, obrigada a você. Que bom tê-lo aqui, que bom que você aceitou o convite, como eu estava brincando com você antes, que a ideia já era te convidar para você partilhar das suas experiências, do que a gente já caminhou juntos, e de repente surgiu uma novidade no meio do caminho. Muito bom. E aí ficou melhor ainda para a gente contar aqui sobre a tua trajetória. E é disso que a gente quer falar, que eu quero falar com você hoje aqui, que é falar sobre as mudanças que estão acontecendo agora na sua vida e sobre como tudo começou. Acho que até para ficar mais claro para as pessoas entenderem, né? Eu falo muito sobre propósitos, sobre encontrar o porquê, encontrar suas motivações. Nos últimos 20 anos é isso que eu faço o tempo inteiro, é trabalhar com as pessoas, ajudando elas a atravessarem essa ponte aí, né, dos desejos aí na carreira, nos negócios e na vida. Então, Samuel, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho de como tudo começou até chegar nos dias de hoje, para todo mundo entender. Eu sou Samuel e durante os últimos 25 anos, e essa foi uma conta que eu fiz esses dias, né, 62,5% dos meus dias vividos eu vivi em uma única empresa. A minha história com a Kelly começou há uns 2 anos, mais ou menos, se eu não me engano foi isso. Eu conheci a Kelly através de uma indicação de uma grande amiga, que me deu a referência da Kelly, que estava ajudando ela muito na carreira dela, no momento que ela estava de carreira. E eu estava buscando justamente isso, né? Eu estava buscando entender um pouquinho mais quem eu era, né? Estava buscando entender um pouquinho mais alguns cenários que estavam acontecendo comigo na minha empresa, porque eu não evoluía, o que faltava para eu evoluir, o que tinha de errado comigo, né? Que eu não conseguia evoluir, tendo oportunidades, estando em uma boa empresa, tendo excelentes colegas que estavam evoluindo e eu estava ficando para trás. Então, eu entendi que, bom, se é possível evoluir, se as pessoas estão evoluindo e eu não estou conseguindo evoluir, talvez eu devesse olhar um pouquinho para mim, para entender o que eu precisava fazer, né? O que eu precisava corrigir para que eu conseguisse evoluir também junto com as pessoas. Foi que eu conheci a Kelly, a gente fez alguns processos, não foram tantos assim, né, Kelly? Mas te digo que foi fundamental para eu conseguir chegar nesse momento que eu estou, chegar num momento em que eu me enxergo um pouquinho mais, que eu sei um pouco mais quem é o Samuel e do que o Samuel é capaz, né? Então, é isso. Uhum. A gente pode entrar em mais detalhes, mas a história é longa. A história é longa, né, Samuel? Vamos lá. A história é longa. Vamos, então, direcionar um pouco essa história. Hoje você está alçando um outro desafio, mas antes da gente chegar nesse desafio, eu queria que você contasse, inclusive, porque eu estava falando há pouco aqui, né, falando com o pessoal aqui do Instagram, a gente fala muito das histórias das pessoas, eu gosto de contar. Eu não conto, eu conto milagre, não conto santo sempre, né? Então eu sempre conto muitas histórias dos meus treinamentos, né? Nas jornadas, eu sempre falo: olha, tem um caso assim, de uma pessoa. Então eu sempre estou contando alguma história para as pessoas, e às vezes as pessoas até me olham assim com um certo, né? Mas será que isso acontece mesmo, né? Será que, não, mas será que é tudo isso? E eu sempre falo que eu sou muito privilegiada, porque eu vejo essas coisas acontecendo quase que o tempo todo, né? Diariamente, sempre cai uma história por aqui. E eu lembro claramente de quando você veio a primeira vez me procurar e tal, e era muito mais uma questão bem emocional, e aí eu te sugeri, eu falei: Samuel, vamos trabalhar as emoções primeiro. E isso é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas nos processos, às vezes me procuram. Hoje ainda tinha muita gente me perguntando: mas o que você acha? Eu estou com dificuldade de me concentrar, eu estou com dificuldade eu tenho que parar de procrastinar, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, porque o meu relacionamento não sei o quê. Então, isso tudo é um conjunto, e eu sempre costumo dizer que as decisões, as mudanças, elas não acontecem fora da sua vida, elas acontecem na sua vida. Você muda a carreira, você muda uma série de coisas na sua vida, mas é na sua vida que a sua carreira acontece, né? É na sua vida que os negócios acontecem.
Não existe segmentação disso. Existe uma pessoa só, tomando várias decisões, vivendo vários dilemas, tendo várias dificuldades, pontos de melhoria e tudo mais. Então, eu lembro quando você chegou para mim, você chegou com umas demandas e algumas situações, e falou, Samuel, vamos trabalhar as emoções, vamos resolver esse negócio aqui, porque sem resolver isso aqui, nós não conseguimos resolver o próximo passo. E é muito do que eu explico para as pessoas. Eu falo, olha, se a gente não resolver algumas questões emocionais, sejam elas ou de relacionamento, sejam elas junto lá no trabalho, no seu fazer, se você não tomar algumas decisões X, outras não vão destravar. E para isso, a gente precisa primeiro entender algo muito importante, que é entender quem é você, quais são seus pontos fortes e fracos. E uma coisa que está sempre na minha fala é, eu não vou deduzir coisas a seu respeito, eu preciso te avaliar primeiro, preciso entender o teu mapa, senão eu vou ficar aqui achando coisas e você também vai ficar achando. E de achismo, a gente já está cheio de achismo, quando a gente chega para um processo assim, né? Como é que foi... Você disse que foi uma indicação, mas o que despertou dentro de você, Samuel, para você buscar quais foram meus grandes motivadores, né? Exatamente. Um dos principais pontos era uma frustração pessoal de que, nessas palavras mesmo, né? Todo mundo via muito potencial no Samuel e eu não via o Samuel desenvolvendo esse potencial. E isso gerava um processo de frustração absurdo, né? E tá certo, né? As coisas todas estão relacionadas, a gente não é só profissional, a gente não é só pessoal, a gente não é só espiritualidade, a gente é uma coisa só. E claro que a frustração em um desses cenários, ele acabava trazendo frustração nos outros cenários também, né? E uma coisa que tu falou me lembrou de uma frase que eu ouvi esses dias, que é: ninguém constrói um CNPJ antes de resolver o CPF primeiro. E é bem isso aí. E aí, o que a gente fez, né? Com essa minha demanda de que eu tinha uma frustração muito grande, de que eu me enxergava como um profissional de baixo desempenho. Eu me enxergava como uma pessoa que não entregava, que talvez tivesse capacidade, porque as pessoas viam capacidade, as pessoas me falavam de capacidade, mas eu não me via com capacidade de entregar no nível que eu esperava, no nível que eu achava que devia ser entregue. Então, esse foi o principal motivador, né? Esse foi o grande motivador que eu fui procurar a Kelly, porque eu queria desempenhar mais, eu queria crescer na minha carreira, eu queria crescer pessoalmente, eu queria que o Samuel CPF crescesse, e eu não estava conseguindo fazer sozinho, né? Então, quando me deram a dica da Kelly, de alguns resultados que ela tinha tido, eu fui procurar com esse motivo. O que eu acho bem interessante de falar é que eu gosto muito desses processos, né? Processo de autoconhecimento, isso é uma coisa que eu leio bastante, mas sempre teve uma pegada, sempre teve um tom que, na primeira vez que a gente conversou, a gente já desmontou, que era as outras avaliações, os outros processos que eu já tinha feito eram avaliações de comportamento, né? E avaliações de comportamento, por favor, quero me corrigir se eu estiver errado, mas avaliações de comportamento, elas são pontuais. Elas dependem daquele momento, elas refletem o teu estado de espírito naquele momento. Então, se tu teve no dia anterior que foi muito difícil, a tua avaliação de comportamento no dia seguinte, ela vai refletir não quem você é, mas como você está naquele momento em relação ao dia anterior. E quando a gente fez o processo de dominância cerebral, que ele é um processo que ele explica como você é montado, como o teu cérebro foi feito, me ajudou muito a entender os meus potenciais. Me ajudou muito a entender. Tinha algumas coisas que já eram claras para mim. Eu tenho facilidade em relacionamento, eu consigo me virar bem em certos cenários, mas tinha outras coisas que me incomodavam muito, por exemplo, a falta de organização. Esse era um dos pontos que eu mais queria resolver. Só que a falta de organização, ela não vinha de um comportamento, ela vinha de uma característica. Meu cérebro foi montado assim, felizmente ou infelizmente, ele não é um cérebro organizado, não é um cérebro que tem as coisas todas montadinhas, em processos perfeitos, em que eu consigo dar sequência nas coisas, mas eu nunca tinha tido essa informação, eu não sabia disso. Eu enxergava isso como uma falta de comprometimento, eu enxergava isso como falta de responsabilidade, eu enxergava isso como falta de profissionalismo. E isso criava uma imagem, eu criava uma autoimagem muito ruim sobre mim mesmo, né? Bom,
Se nem tu se enxerga entregando alguma coisa, como é que tu vai entregar, né? Quando a gente teve essa conversa em que ela explicou essas características, porque não são situações, são características. Olha, tu é assim, 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 por causa disso, disso, disso. Tu tem dificuldades com isso, isso e aquilo, por causa disso, daquilo, daquele outro. A gente conseguiu, tendo uma visão de como eu era, usar as partes boas, usar os meus potenciais, explorar efetivamente os meus potenciais, não direcionar que emprego eu deveria buscar, mas que características eu devia ter. O que me deixa feliz? O que me traz felicidade? Por que algumas atividades são extremamente difíceis para eu executar? Por que é tão difícil para mim fazer coisas extremamente repetitivas que todo mundo fazia com o pé nas costas, era tudo certo, beleza, acompanhar é tudo fácil, e para mim era muito pesado. Entendendo isso, a gente criou alguns mecanismos para contornar as minhas deficiências, porque a gente precisa contornar algumas coisas que elas são imprescindíveis, né? Não dá para a gente não ir trabalhar todos os dias porque eu não gosto de rotina. Não tem como a gente fazer isso. Então a gente criou rotinas, criou mecanismos para contornar as minhas deficiências, e eu, sabendo dos meus potenciais, sabendo em que efetivamente eu era melhor, eu comecei a ter uma visão do que eu podia fazer. Talvez o que eu esteja fazendo hoje não me traga felicidade, não me traga realização, ou, deixa eu refrasear, né? Talvez o que eu estava fazendo lá atrás não me trazia felicidade, não me trazia realização, porque eu estava fazendo a coisa errada. E que ia ser realmente muito difícil para mim, e era o que eu sentia. Eu tinha que botar muita energia para fazer coisas que eram simples, e por eu ter que colocar muita energia para fazer uma coisa que era simples, aquilo não me trazia realização. Eu não sentia felicidade em estar fazendo aquilo ali. E aí tinham algumas coisas que eu sentia muito feliz em fazer, que eu era muito bom, mas que eu não podia largar o resto do mundo para fazer aquilo ali, porque a atividade que eu exercia naquele momento, ela não estava direcionada para quem eu era. Nesse momento, houve a minha primeira mudança. Isso foi dentro da empresa que eu estava. Isso foi hoje, há exato 11 meses atrás. Então, vai ser uma coisa bem legal, né? A gente estava conversando rapidinho antes da live, e eu sempre achei, eu fiz um monte de curso, né? Fiz um monte de curso de desenvolvimento pessoal, e eu achei que algum dia alguém ia pegar, me dar um caderninho e dizer assim, ó, essa é a receita de bolo para encontrar o seu propósito e você vai ser feliz no dia seguinte. Isso não existe. Né? Esse é um processo evolutivo. Tanto que a minha primeira movimentação, depois que a gente começou a trabalhar, ela aconteceu 1 ano depois. Olha só. Não foi uma Isso coisa... é importante, né, Samuel, colocar para as pessoas, porque as pessoas acham que existe receita. Quando as pessoas entram no processo comigo, individualmente, eu sempre falo isso, assim, ó, eu não vou caminhar o teu caminho, né? Eu vou andar com você. E isso é muito importante. Eu vou abrir para você o teu mapa, nós vamos entender tudo isso. Eu vou te dar desafios, sim, porque os estímulos são externos, mas as motivações são internas. A velocidade com que você vai chegar é sua. E, claro, vai depender de fatores externos também. Mas existem ações, sim, que levam a gente para um resultado. Existem posicionamentos, sim, que levam a gente para o resultado. Mas não é uma receitinha de bolo, né? Não é um mapinha pronto. É você conhecer o seu mapa. Então, isso é para quem está disposto a se conhecer de fato. E quando a gente se conhece, não é só pegar a parte boa que a gente gosta, né, Samuel? Quantas vezes, né, alguns feedbacks mais diretos... que é essa coisa de dizer, olha, não é só o que você gosta, né? E brigar com isso, rolar no chão, espernear e achar, eu não gosto de ser assim, também não vai resolver, não vai te dar resposta, né? Que são grandes pontos, né? Porque primeiro que a gente não consegue escolher não quem a gente é, mas a gente não consegue escolher como a gente é construído, né? E eu queria escolher uma coisa, durante 18 anos da minha vida, eu vivi um cenário em que isso foi uma coisa bastante disruptiva para mim, né? Porque na nossa primeira avaliação, que a Kelly fez meu mapa, ela falou, cara, eu não sei como é que tu viveu 18 anos em engenharia. Aliás, aí você me explicou por que eu vivi 18 anos em engenharia, né? Porque o meu cérebro não é um cérebro de um engenheiro tradicional. Eu não tenho a lógica tradicional, eu não sou metódico da maneira tradicional. Os meus processos, eles são muito mais artísticos, né? Tu falou isso para mim, tu tem um cérebro muito mais de um artista do que de um engenheiro.
Quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu não necessariamente precisava ir para a rua fazer malabar no semáforo e viver da minha arte, não é essa a questão, mas que eu podia usar essa... Exatamente, não é isso, né? Mas que eu podia usar essa característica, explorar essa característica dentro até do ecossistema mesmo que eu estava, muita coisa mudou. Isso fez muita diferença para mim, né? De saber onde eu podia me encaixar. Exatamente. E essa é a primeira fase, eu considero sempre a primeira fase, né? Quando você entende o seu mapa e você entende assim, então é por isso que eu tenho essas inquietações, então é por isso que tal coisa me incomoda tanto. E aí não é simplesmente vou sair correndo desse ambiente aqui porque o meu perfil não é para isso aqui, né? Não, muito pelo contrário, você viveu 25 anos nessa empresa, fazendo essas atividades, claro, tendo as tuas evoluções, tendo os teus processos e lutando também, né? Eu acredito, né, Samuel, diariamente com quem você é. Eu sempre digo, você vai ter que lidar com quem você é. Não tem outro jeito. E mesmo esse processo de movimentação que eu fiz no último ano, né, que nos últimos 4 anos eu mudei passei por 2 lugares, né? Foram 25 anos lá, né? 25 anos dessa empresa, 3 de treinamento, então vamos arredondar para 22. Desses 22 anos, eu vivi 18 anos em uma área totalmente técnica de engenharia. Depois eu mudei completamente para o outro lado do tabuleiro, fui para vendas, que não tinha nada a ver com o meu perfil, tanto que eu lembro muito bem quando eu fui fazer a entrevista no processo de seleção interno, a psicóloga me falou, o que vai fazer em vendas? 18 anos de engenheiro, não tem perfil de vendas. E eu não tinha feito processo com a Kelly, então eu fui para lá morrendo de medo, achando realmente que eu não sabia fazer mais nada que não fosse os 18 anos. Mas me propus, né? A gente se expõe, a gente se adapta. Estando em vendas, que eu tinha uma visão diferente do que é efetivamente o processo de vendas, eu achei que ia ser uma coisa diferente, também me gerou frustração. Por que me gerou frustração? Porque eu estava, de novo, numa ciranda de processos repetitivos, que são difíceis para o meu perfil executar, e que eles não eram uma parte do meu trabalho, eles eram a maior parte do meu trabalho. Então, o que eu precisei entender, né? E eu só consegui fazer isso com a ajuda da Kelly, que talvez, e só talvez, como a Kelly fala, esse tipo de atividade, ela ia demandar muita energia para que eu crescesse ali dentro. E isso foi uma coisa que a Kelly não me pegou pela mão e falou, Samuel, vamos lá na RH, vamos buscar uma nova vaga. Isso não acontece, né? O que ela faz, eu vou dizer nem que ela nem trilha o caminho comigo. Ela orienta e dá possibilidades. Todo o processo de descobrimento, de evolução, quem fez fui eu. Com ferramentas, com suporte, com orientação, mas ninguém pode, infelizmente, levar ninguém a lugar nenhum. É uma provocação, né? Exato. E é uma questão nossa, né, de aceitar ou não aceitar a provocação. Isso. Infelizmente o processo é assim, né? Seria muito mais legal se a gente pudesse pagar uma consultoria, e a pessoa ia pegar, tirar a gente do ponto A, levar para o ponto B, fechou. Mas por isso que as pessoas se frustram muito também, né? Vem querendo... E muitas vezes, como eu falei assim, às vezes você está num lugar que você não está sendo explorado em tudo que você pode entregar. E a culpa não é da empresa, e a culpa não é sua, a questão não existe culpado. Eu sempre digo que não tem certo nem errado, tem resultado. Você precisa entender o que você quer. E muitas vezes, quando eu não sei o que eu quero, essa frase é muito clichê, mas é real. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vai servir para mim. Eu vou ficando, eu vou ajeitando, eu vou reclamando, eu vou dizendo que a estrutura está errada, que a empresa não me valoriza, que eu não recebo feedback adequado, que não sei o quê. E o movimento, ele é interno, a inquietação é interna. Eu acho que você vivia muito essa inquietação também, né, Samuel? Acho que as respostas começaram a vir, as fichas começaram a cair no momento em que você começou a entender por que você sentia o que você sentia. E eu acho que isso é fundamental para um processo de despertar, né? Só que as respostas certas só vêm se a gente faz as perguntas certas, né? É aí que tu entra. Sobre isso, né? Nesses últimos meses aí, consolidando tudo que a gente conversou, tudo que eu aprendi contigo, tudo que a gente trocou,
a coisa que ficou para mim é que tem sempre 3 grandes perguntas que elas são totalmente dependentes uma da outra, né? Quem sou eu, onde estou, para onde vou? A gente não consegue traçar uma meta para onde a gente quer ir se eu não souber onde efetivamente eu estou, em qual que é o meu momento, qual que é a minha situação, qual que é a minha colocação. E eu não consigo ter essa noção de geografia, de localização, se eu não sei quem eu sou. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Para que aí sim eu possa, usando um caminho para chegar em um determinado objetivo, conhecendo as minhas habilidades, meus potenciais, eu consiga fazer isso. Mas o primeiro ponto é o autoconhecimento. Nesse processo todo, né, mudei completamente de novo há 11 meses atrás, fazer uma função completamente diferente de vendas, e era uma função que encaixava muito com o perfil que a gente tinha traçado, né? Que era uma função de criação, era uma função de... Sim, tinha gestão, tinha processo, tinha coordenação, que não são os meus grandes potenciais, mas eu conseguia, por outro lado, explorar toda a parte de relacionamento, que me traz muita felicidade, que me traz prazer em realizar, e eu consegui explorar toda a parte de criação, que me traz muita realização. Então, essa movimentação de ir para esse novo lugar, de ser um gestor de portfólio, de ter que pensar fora da caixa, de poder pensar fora da caixa, de não estar dentro de um ambiente controlado, que era uma das minhas dores, né? E eu demorei para entender isso, que estar dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente confinado, em que eu não podia pensar sozinho, em que eu não podia sugerir, propor, criar, era um das minhas dores. E eu nem enxergava isso, eu precisei entender, precisei processar isso para conseguir entender. Indo para esse novo lugar, eu comecei a enxergar mais algumas coisas. De novo, o autoconhecimento, né? A gente seguiu conversando, né, em diversos momentos, e o que eu entendi foi, depois de um determinado momento, que a minha maior inquietação, a minha maior dor, não era nem só o que eu executava, mas era o que acontecia lá na frente. Qual que é a minha influência, a influência do Samuel no resultado final. E quando a gente está num processo com muitas engrenagens, quando a gente está numa corporação muito grande, esse sentimento de entrega, esse sentimento de realização, às vezes ele é difícil de encontrar, ou às vezes ele é difícil de perceber. Pode ser percepção. E isso é muito importante dizer, né? Isso é a minha necessidade, esse é o Samuel. Sim. Mesmo estando nesse processo, num ambiente em que eu tinha total liberdade para fazer o que eu precisava fazer, em que eu tinha suporte para fazer isso, eu percebi que eu queria um pouquinho mais. Eu percebi que eu queria criar alguma coisa que tivesse a minha impressão digital. Eu percebi que eu queria criar um ambiente que ele talvez tivesse a minha cara. Talvez ele tivesse o meu jeito de fazer. E o próximo passo, que é talvez um passo inevitável para quem quer fazer isso, para quem quer criar alguma coisa desse jeito, foi para o choque dos meus colegas, né? Para o choque dos meus colegas, porque no dia 7 de fevereiro eu completei 25 anos nessa empresa, e no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, dia da mentira, eu pedi o meu desligamento para empreender, para ir construir um negócio, para ir fazer alguma coisa com a minha cara, fazer alguma coisa que vai ter a minha impressão digital, que vai ter o meu jeito de fazer. Todo mundo que vai trabalhar com a Kelly, que vai fazer um trabalho com a Kelly, vai rasgar o crachá de 25 anos e sair da empresa? Não. Não é essa a ideia, não é esse o ponto. Mas o que eu acho que é super importante dizer é que sem esse processo eu não teria entendido as minhas frustrações, eu não teria entendido os meus potenciais, eu não teria explorado os meus potenciais e eu não teria chego em uma posição de poder escolher o que eu queria fazer, porque isso foi uma escolha, eu fui convidado. Eu podia continuar fazendo o que eu estava fazendo dentro da empresa que eu estava e está tudo bem, né? Só que talvez não fosse me trazer tanta realização, tanta satisfação pessoal, quanto o que eu vou fazer agora. A outra coisa que acho que é bem legal dizer é que
Não foi uma ação impensada, não foi alguma coisa impulsiva, não foi alguma coisa emocional. Foi algo entendendo que, com as habilidades que eu tenho, com as características que eu descobri nesse processo, sim, eu consigo fazer. Eu posso me expor a esse processo, que eu vou conseguir responder à altura, que eu vou fazer o que tem que ser feito. Obrigado, Kelly. Acho que eu já te agradeci algumas vezes, mas obrigado mesmo por toda a ajuda. E é muito interessante. Olha só, até tem comentários aqui que eu vou colocar aqui para o Samuel ver também. É muito legal entender que as pessoas falam, né? Ah, nossa, ele largou, então, poxa, que legal, eu quero fazer uma transição de carreira, então bora lá, vai lá, me diz como é que faz. E, na Cadê verdade, a receita, né? E aí vem o pessoal da receita. E aí eu vou dizer para você o seguinte: o Samuel teve uma jornada de muitas transformações nesse período. Mas o início, né, o primeiro passo, como a gente falou, é a autoconsciência, é o autoconhecimento, é a automotivação, né, Samuel? Porque não vão ser só dias incríveis, fabulosos, vão ter dias difíceis, dias intensos, dias em que a gente se questiona. E aí vem a cereja do bolo, né? Por que eu faço o que eu faço? E talvez você possa partilhar com a gente aqui desse poderoso propósito que é para mim, que é para você, que é para tantas pessoas que acabam despertando, descobrindo. Eu tive a felicidade de muito cedo na minha vida entender que o grande propósito para mim é desenvolver pessoas para chegarem nos seus resultados. Essa frase vem sendo aperfeiçoada lá desde os meus 16 anos. Então, hoje eu entendo que eu sou ponte para as pessoas, mas eu lá atrás não entendia tão claramente como eu entendo hoje, cada vez mais. Para mim, todo dia fica mais claro. Todo Samuel que passa por mim, eu falo, nossa, é isso, né? Eu não fiz isso, eu participei disso. E quando eu participo instrumentando você. Tem um dedinho ali, sempre que o Samuel é muito expressivo e ele sempre manda mensagens para mim. Você mandava, você faz parte disso, você. Cara, é muito legal. Mas claro que a gente morre de medo, né? De repente, meu Deus, será que eu vou pôr a pessoa numa enrascada? E eu não sou essa pessoa, né, Samuel, que eu vou colocar pessoas enrascadas. Até porque eu não vou incentivar a loucura. Quando a gente parte do mapa que a pessoa tem, né? Às vezes a pessoa vem com umas ideias para mim, me conta umas coisas, eu falo, calma que você está empolgado, está empolgada, vamos respirar, vamos fazer um plano aqui. Então, assim, entender o seu processo, entender um passo a passo. Existe um passo a passo? Existe um passo a passo. Mas cada passo desse passo a passo exige de você algumas características, algumas questões, alguns entendimentos, né, Samuel? Eu acho que assim, quando você fez, acho que foi a jornada do autoconhecimento, que é uma das jornadas que eu tenho, de 21 dias e tudo mais. Eu lembro de o Samuel ter dado uma virada de chave ali naquele momento, pensando, nossa, era disso que eu precisava pensar, era isso que eu precisava ir nessa direção e tal. Nesses últimos meses, né, Samuel, quando você vai e starta esse teu projeto, que eu acho que é a curiosidade da maioria das pessoas que talvez, quem está ouvindo a gente agora, ou vai ouvir a gente em algum momento, né, que vai assistir essa live, né, tá entrando nessa live agora, ou que vai assistir essa live que vai ficar aqui gravada para vocês por um tempo, talvez a curiosidade maior das pessoas seja essa, né? Mas como é que o Samuel chegou a essa conclusão? Qual é o propósito? Ele entendeu o propósito dele? O que o Samuel entendeu que fez ele fazer isso? Porque as pessoas têm várias crenças, tá? E todos nós temos, né? Crenças sobre dinheiro, crenças sobre sucesso, crenças sobre ser perfeito, ser visto, ser reconhecido. Fala um pouquinho, Samuel, para a gente, até para ficar isso talvez, né, mais claro na cabeça de quem está nesse momento tendo esse sentimento de, ai, meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu faço, se eu não faço, né, se eu tomo essa atitude ou se eu não tomo, em que momento que isso ficou mais claro para você? E como ficou mais claro, né? Pergunta complexa, né? Bom, primeiro que propósito virou meio buzzword, né? Todo mundo quer vender
ideia de, propósito vai ser uma coisa que vai desmistificar a tua vida e agora tu vai se realizar porque tu sabe o teu propósito. Pronto. Honestamente, meu propósito é em construção, né? Eu entendi algumas coisas, eu entendi que as coisas chaves para mim, as coisas importantes para mim é estar em contato com pessoas. Isso faz parte do meu propósito, influenciar as pessoas de alguma maneira para que a gente consiga encontrar soluções através do relacionamento, né? Através de como eu me relaciono com as pessoas. E eu não conseguia, durante muito tempo, durante mais do que esses 4 anos, inclusive, eu tinha para mim que eu precisava conseguir encontrar uma maneira que a gente precisa monetarizar, né? A vida nada é de graça. E eu precisava monetarizar, eu tinha para mim que eu precisava encontrar a habilidade que faz do Samuel, e eu precisava monetarizar isso. Eu tinha entendido já que não era o que eu estava fazendo, não eram as minhas habilidades técnicas, que não eram ruins, eram muito boas, mas não era isso. Durante esse processo, eu entendi que talvez nesse momento o meu propósito, de novo, né, ele está em evolução, é conseguir ajudar as pessoas, entendendo o que elas precisam, juntando esses pontinhos, que era o que eu fazia no meu último trabalho, de uma maneira diferente, mas era isso. Eu entendia cenários, eu juntava pontos, conversando com as pessoas, sentindo a dor das pessoas, entendendo o que precisava ser feito para criar uma solução. Naquele caso, era um produto, né? Entende dor, entende cenários, cria um produto. Eu entendi que isso é o que eu gosto de fazer. Isso é o que me dá prazer. Esse é talvez o meu propósito. O propósito, ele é meio difícil de materializar, né? A gente vai evoluindo. É um sentimento. É exatamente isso. É uma razão, né? Pelas coisas. Então, quando eu tive essa oportunidade de fazer isso, juntar a possibilidade de fazer o que, entre aspas, eu sou bom em fazer, o que me traz satisfação, o que me traz realização, e ainda criar alguma coisa, que é o que eu vou fazer na data, eu vou fazer isso, eu vou enxergar cenários, eu vou sentir a dor das pessoas, para, entendendo os cenários, entendendo a dor das pessoas, eu consiga criar uma solução, eu consiga trazer uma solução para essas pessoas, vai me dar os 2 benefícios, né, que era estar dentro do meu propósito, estar em contato com as pessoas, trazer solução para elas e ter o senso de realização. Eu não acho que está pronto, né, não está escrito na pedra, apesar de estar escrito. Só uma curiosidade, tá, Kelly? Esses dias eu refiz umas aulas do Wendel, e uma das aulas iniciais tem lá como escrever o seu propósito, tem aquela mentalização lá de fazer o propósito. E aí hoje eu estava dando uma olhadinha nos meus arquivos e eu achei, né, que a gente escreve um propósito. Eu achei o meu propósito escrito há mais de 1 ano atrás. E não vou procurar ele aqui agora para ler, mas é basicamente a textualização do que eu falei agora. Trazer resultado através do contato com as pessoas, trazer soluções para facilitar a vida das pessoas, etc, etc, etc. Então, incrivelmente, toda essa caminhada, né? Muito provável, se a gente conversar amanhã, meu propósito vai estar um pouquinho mais refinado. Como tu falou, né? O teu propósito está claro, né? A ideia está clara, mas ele vai sendo refinado a cada dia. E o mais legal disso, né? O mais importante disso é que se a gente sabe o que a gente quer, se a gente tem aonde a gente quer chegar, e o nosso propósito está alinhado com isso, o caminho fica mais fácil, né? Talvez, para mim, essa era a grande dificuldade, que eu tinha um objetivo de carreira, um objetivo financeiro, um objetivo de desempenho, que ele não estava alinhado com quem eu era, ele não estava alinhado com o meu propósito de vida. E aí é muito difícil tu chegar naquele ponto se aquilo não faz parte de quem tu é. O meu objetivo de carreira, o meu objetivo financeiro, ele não mudou. Ele continua sendo... na verdade, mudou um pouquinho agora, evolui, mas agora eu enxergo que eu efetivamente vou conseguir fazer. Porque esse caminho que eu preciso trilhar até lá, ele está alinhado com o meu propósito. Né? E essa frase, eu sei que é uma frase bem estranha, que a gente ouve todo dia, a gente ouve toda semana, eu tenho que estar alinhado com o meu propósito. Mas é isso, né? Fazer isso fica
muito difícil a gente fazer as coisas. Fica muito difícil a gente conseguir alcançar as coisas. Eu não sei se eu consegui explicar. Eu não sei se é muito explícito, mas basicamente é isso. O que me trouxe até aqui, né? A compreensão de todos esses passos não é uma virada de chave, são pequenas evoluções, são pequenos degraus. Em cada degrau, acho que essa visualização de uma escada ela é perfeita, né? Porque primeiro que o sucesso talvez ele nunca seja uma escada sem fim, né? A gente sempre vai mudando nossa relação de sucesso e tá tudo certo. E o segundo ponto, muito importante, é que ninguém consegue pular do primeiro degrau até o último. E o mais legal é que cada degrau que a gente sobe, a gente tem uma visão um pouquinho diferente de tudo. Do que está lá embaixo, do que a gente passou. Então, essa virada de chave, ela foi só uma decisão pequena. Porque eu já sabia o que eu queria fazer, isso já estava claro para mim, eu já tinha consciência de que eu não ia ser 100% realizado dentro de uma companhia, e está tudo bem ser 100% realizado dentro de uma companhia, só esse não é o meu propósito. Exatamente. E a gente pode ter um propósito alinhado, sim, dentro de uma empresa, trabalhar lá até, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem que estava no LinkedIn, é algo que eu uso como exemplo há muitos anos já. Completou 100 anos e foi para o Guinness Book da carreira mais antiga dentro de uma empresa, 84 anos de carreira, né? Agora não vou lembrar o nomezinho dele, de Blumenau, né? Um senhorzinho de Blumenau que trabalha na Renault Tecidos. E é isso, né? 84 anos de carreira. E aí ele é um exemplo, sim, de construção de propósito e felicidade no trabalho. Então, gente, a carteira assinada ou não assinada, ser um CNPJ, ou, né, não é isso que define propósito. O propósito ele é muito maior do que isso, ele transcende isso tudo. É o sentido de você fazer o que você faz. É o sentido de tomar as atitudes que você toma, de tomar as decisões que você toma. É o seu estilo de vida, são as suas âncoras de carreira. Então, é isso, é sobre isso. Né? Então, o que o Samuel fala, que às vezes é difícil de explicar, porque assim, às vezes existem muitas crenças, muitas questões em torno disso, de que como que a pessoa sai da empresa, 25 anos de empresa, né? Há quem pense que loucura, outros que pensam, mas ele deve estar muito bem, num suporte muito bom, deve ser por isso e tal. E, na verdade, não, a gente vai atrás daquilo que faz sentido para a gente. Claro que ninguém vai fazer loucura, gente. Como é que você vai sair apostando numa coisa que você acha que pode dar certo? Não, você fala, não, eu estou seguro de que é aqui que eu vou botar meu pé. Eu sei o que eu posso, eu sei os meus limites, eu sei o meu ponto forte, o meu ponto fraco, eu sei onde estão os meus sabotadores e eu sei o que eu vou ter que lutar com eles para isso. Essa é a diferença, é você estar preparado para dar os passos e não simplesmente dar passos, né? E para isso, sim, existe um passo a passo, como eu falei antes. Aqui tem uma pergunta do Rafael, Samuel, não sei se você visualiza aí junto comigo, né, que ele fala, você teve medo de tomar essa decisão, de virada de chave, de sair da empresa? Se sim, né, o que foi essencial para lidar com isso? E aí? Fala aí. Autoconhecimento. Eu vou te dizer que sim, né, eu não ganhei na Mega Sena, então eu ainda preciso ter renda no mês que vem. Eu não estou 100% seguro do que vai acontecer, eu estou indo para uma startup, então, claro, eu não estou fazendo uma coisa absurda, não é a aventura da minha vida, não estou jogando 25 anos de carreira para trás, mas estou até pensando antes de responder, tá? Sim. Sim, eu tive medo. E eu acho que o medo não foi de deixar para trás, tá? A pergunta que eu me fiz um dia antes de solicitar o meu desligamento foi: o que eu vou pensar sobre esse momento, sobre agora, daqui a 10 anos? Que medo que eu vou ter? Daqui a 10 anos eu vou ter tido medo de ter tentado, ter aprendido, ter errado, ter dado certo ou não ter dado certo, não sei, porque eu não sei o que vai acontecer, ou eu vou ter tido medo de não ter tomado essa decisão? Então, essa foi talvez a pergunta mais importante. E quanto ao medo, o medo, ele é reduzido, ou ele é controlado por saber o que eu posso fazer.
eu sei para onde eu estou indo, eu confio nas pessoas com que eu estou trabalhando, isso é um ponto muito importante. De novo, né, o meu autoconhecimento, os meus 25 anos de experiência, eles me possibilitaram eu saber que, cara, eu não estou dando tiro no escuro. Né? E Não é um confia leap em of você faith. também, né, Samuel? Exatamente isso, eles não me chamaram para lá à toa. Né? Não é um salto de fé, né, como se fala, um leap of faith, que é se fala em inglês. Eu entendo que tem risco, como qualquer outra atitude, mas para o que eu quero, para os meus objetivos, o risco é inerente. Qualquer grande mudança, qualquer grande ganho, ele nunca vem sem certo risco. Né? Eu não teria como eu estar buscando o que eu estou buscando, a quantidade de crescimento e de realização que eu estou buscando, sem ter risco. Então, o risco é do medo. Né? Claro, eu tenho receio de que não funcione, de que amanhã eu tenho que procurar um emprego, de que N coisas podem acontecer, de que a empresa quebre, de que não funcione. Por outro lado, eu fui analítico, eu pensei, eu olhei e, de novo, os 25 anos, as experiências passadas, elas te ajudam a fazer isso. Né? Eu não estou saindo de montar motor para vender miçanga na praia. Né? Ainda está dentro de um certo nível de controle do que eu conheço. Como que eu dominei o meu medo? Como é que eu consegui ultrapassar o meu medo? Foi olhando para mim. Foi olhando para o desafio que eu tinha, o tamanho do desafio que eu tinha. E quando eu conversei com a Kelly, e hoje falando com a minha sócia, eu falei isso para ela. Eu falei, eu sei que eu estou indo sentar numa cadeira que ela é muito maior do que eu sou. E está tudo bem. É exatamente isso que eu quero. Então, sim, existe um receio de não entregar, de não dar certo, de não funcionar, mas ele é pequeno, ou ele fica amortecido pelo autoconhecimento, por saber quais são as minhas características que funcionam, que têm muita eficiência, de saber quais são as características que eu preciso de ajuda, e aí para isso a gente pede ajuda. Eu não preciso resolver tudo, né? Ninguém precisa resolver tudo, a gente tem que só conseguir enxergar o que eu sou bom, o que eu não sou tão bom. Se eu não sou tão bom, eu peço ajuda. Se eu sou muito bom, eu ensino. Então, enxergando essas características, volta lá no começo da conversa, autoconhecimento te ajuda a não ter tanto medo. E a outra coisa, só para fechar o comentário, né, Kelly, vai dar medo. E se não der medo, é porque é muito fácil. Então, tem alguma coisa errada. Era isso que eu ia comentar. Falei, gente, o medo é do ser humano. Que bom que você está com medo. Né? Porque o medo faz a gente fazer uma coisa fundamental, que é o que eu sempre, né, trabalho muito com as pessoas aqui. Planeja, organiza e age. Então, você precisa planejar. Se você não tivesse medo, se fosse um ato de fé, como você falou, bora, não sei o quê, né? Que é o que eu sempre falo, gente, eu não incentivo loucura. Não tem por que fazer isso. Existe um planejamento, vamos planejar esse negócio, vamos organizar qual vai ser a ordem das coisas que vão acontecer. E aí você vai desenhar cenários e você vai entender o que pode dar errado. Você listou aqui várias coisas, eu pensei nisso, e pode ser que teve alguma coisa que escapou da tua matriz SWOT lá, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, você pensou em várias possibilidades, mas não pensar em nada é essa questão, né? A coragem não é a ausência de medo, né? Então, assim, e o medo não é falta de coragem. Então, a gente precisa entender isso e lidar, claro, né, Samuel, acho que com as emoções. E você sabe que pelo teu perfil, pelo teu esquema mental, se você me permite falar aqui, você é um cara emocional, né? Extremamente emocional. Então, não tem como a gente fazer de conta, entendeu? Que não, eu super passei por isso, pleno, sem sentir nada. Não, o Samuel é um cara super emocional, porém, lidando com as suas emoções, eu acho que lidar com as emoções é um ponto fundamental. É outro ponto que, quando a gente identifica no teu esquema mental de dominância, a gente precisa alertar, falar assim, as emoções, né, elas me traem, é aqui que eu escorrego, entendeu? E aí eu preciso lidar com isso. Que é o ponto que eu
falei lá no começo, né? Se a gente sabe como as coisas são, a gente pode criar mecanismos para isso, né? Se eu sei que eu sou uma pessoa extremamente emocional e que eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, isso também é parte do meu perfil, eu sou extremamente impulsivo, e quando eu digo extremamente impulsivo, é extremamente impulsivo, assim como... eu não sei se pode falar, né, Kelly, mas basicamente o que a Kelly me ensinou é que o nosso cérebro é dividido em 4 quadrantes, né? E aí a gente tem uma retinha de pontos, né? Dá para ter quantos pontos? 15 pontos? 16 pontos? 16, né? 16 pontos. E aí, vamos pensar assim, se a seta está apontada para um lado, eu tenho 10 pontos de um lado, eu só posso ter 8 pontos de outro. E aí o meu cérebro, curiosamente, ele tem 13, 14 pontos para o lado emocional, aí não sobra nada lá em cima para a parte organizacional, né? Quando a gente viu isso explicava muita coisa, explicava como eu reagia às situações, isso explicava as dificuldades que eu tinha, e aí te prepara para lidar com esses pontos. Essa decisão que foi tomada no dia 1º de abril, ela não começou nem no mês anterior, nem no trimestre anterior, ela começou há muito tempo. Ela foi amadurecendo para que ela não seja emocional, já que eu sou extremamente emocional, e para que ela não seja impulsiva, já que eu sou extremamente impulsivo. Você não corre esse risco, né, de ser traído pelas tuas emoções. Por mim mesmo. Assim como, vou extrapolar o exemplo, né? Se eu fosse uma pessoa extremamente calculista, muito provavelmente ela ia me ajudar a sair do ponto de ficar fazendo cálculo, pensar e nunca tomar uma ação. Exato. Perfeito. Que é o oposto do meu perfil. E aí, pessoas que travam porque ficam fazendo looping. Então, assim, percebe que essa diferença de perfis faz com que as pessoas tomem decisões de formas diferentes. Por isso que eu falo que eu consigo ajudar qualquer pessoa que esteja nesse momento. Por quê? Porque eu jamais vou tirar conclusões a seu respeito sem antes entender a sua dominância. Porque a sua dominância diz para mim e diz para você, principalmente, onde estão os teus gaps, onde estão as tuas raridades e por que o Samuel está mais seguro, talvez, nessa aposta que ele está fazendo agora? Porque ele sabe o quanto ele pode entregar. E que quando ele se joga lá no quadrante principal dele, que é onde está a raridade dele, ele vai fazer entregas, né, surreais, muito maiores do que o que ele possa talvez até mensurar, porque quando a gente se especializa naquilo que a gente já é naturalmente inclinado, que a gente chama de vocação, outros chamam de dom, enfim, do que a gente quiser chamar, aptidão, habilidade, independente do nome que a gente der, mas quando você está direcionado para aquilo, vai dar certo, só que você precisa de organização para isso. Precisa entender de que forma vai dar certo, como vai dar certo, qual é a ferramenta que você vai usar. E isso também diz para a gente, né, Samuel, o quanto a gente pode adoecer, o quanto a gente pode travar nos processos da nossa vida, porque não é só isso, o lado emocional é aí que vem a história. Né? O quanto eu posso adoecer, o quanto eu posso travar a minha vida, o quanto eu posso ter dificuldades imensas de tomar decisões, o quanto eu posso tomar decisões muito rápido e estragar todo o meu processo. É por isso que talvez eu venho desse movimento de tantos anos, sofrendo com tal coisa. É por isso que eu estou ficando doente no meu trabalho. Por quê? Porque eu estou indo contra. É como se você tentasse nadar contra a corrente. Uma hora você é vencido por ela. Então, ou você vai fazer um esforço sobre-humano para se manter lá. Então, o que a gente entende nessa jornada é justamente isso. Onde está mais a meu favor e onde eu preciso realmente, né, me esforçar mais, e não que você tenha que ser bom em coisas que você não é. Como você disse, você não tem que dar conta de tudo. E esse é um grande aprendizado, eu acho, nessa, mas ouvir você falando isso é muito legal. Porque às vezes a gente põe demandas na nossa cabeça que um dia disseram para a gente que a gente tinha que dar certo nisso, a gente botou na cabeça que tem que dar certo, e a gente não aceita outra resposta, a gente não quer outro jeito. E muitas vezes é hora de você recuar, respirar, refazer o seu plano, né, para ter sucesso. E não existe atraso ou aceleração, existe a sua velocidade. Você não está atrasado e nem adiantado, você está no seu tempo, e é uma coisa que eu vivo repetindo também para as pessoas. Não, isso é uma coisa bem legal, né, Kelly? Porque eu me frustrava exatamente porque eu me cobrava isso. Mas eu já tenho 20 anos de empresa, eu tinha que estar em tal lugar, eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu tinha que ser assim. Não. Hoje eu aceito que tudo é evolução.
tudo é amadurecimento, a maçã nunca vai ser doce enquanto ela for verde, não, é simples, simples assim, e cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu pace, cada um evolui conforme sua necessidade e conforme a sua vontade. É assim simples. Só que você está falando antes sobre aptidões, né, sobre sei lá o quê, eu brinco com isso já faz bastante tempo com essa frase, não estou dizendo nem que eu sou Einstein, nem que eu sou Picasso, tá? Mas o ponto se a gente pegasse Einstein e botasse ele para pintar quadro, por mais que ele tivesse mudado a física como a gente enxerga, se ele tivesse mudado o universo como a gente enxerga, que é o que ele fez com a teoria da relatividade, ele seria um pintor de quadro menos que medíocre. A mesma coisa Picasso. Extremamente disruptivo, criou um movimento artístico, talvez as maiores obras da humanidade ele tenha feito, assim como Michelangelo. Se a gente colocasse ele para fazer conta, não sei nem se saía 2 mais 2, não sei nem se saía alguma coisa. Ou seja, entender quem a gente é, se a gente é, se a gente é Picasso, ou se a gente é Michelangelo, né, que fazia tudo, é o processo para que a gente consiga se colocar. Para que a gente consiga se colocar em todos os cenários, em todas as esferas. Entender que eu sou extremamente emocional mudou inclusive o meu relacionamento, a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, para que eu entenda como são as minhas reações. Saber que eu sou extremamente impulsivo mudou a maneira que eu trabalho, porque eu consegui entender que algumas coisas eu não podia simplesmente fazer do jeito que eu queria, eu tinha que organizar, eu tinha que pensar, eu tinha que estruturar. Por mais que o meu primeiro impulso fosse sair executando. Então, e é isso, né? Isso, óbvio, de novo, né? A gente está falando de uma janela de tempo aí de 2, 3 anos. Para que isso aconteça, né? Para que isso efetivamente virasse uma realidade. Estou pronto? Não estou. Não, senão estava morto. Exatamente isso, eu já tinha morrido. Já tinha virado, não estava aqui, né? Estava fazendo alguma outra coisa em outro lugar. Exatamente. É um processo em que a gente está em constante transformação, a gente aprende o tempo inteiro, mas ficar parado também não vai resolver, e é uma decisão. Parar também é uma decisão, não fazer nada também é uma decisão. Então, o que a gente não pode é depois se queixar de algo que a gente mesmo, né, oportunizou para que ocorresse. Então, mover-se em direção àquilo que a gente deseja, sentir as inquietações, se propor. Tem gente que eu não quero nem ouvir falar, Deus me livre, eu estou num momento que eu não quero mais me questionar de nada. Tá bom, então não se questiona, tá tudo bem. Mas se comparar, buscar respostas em outras questões, não vai ajudar você. Buscar receita não vai ajudar você. Agora, iniciar um processo, e eu sempre falo, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui 6 meses, talvez você olhe para trás e diga, poxa, eu devia ter começado agora, né? Eu devia ter começado agora, não comecei. Então, você olha para trás daqui a 1 ano e diga, poxa, que pena que eu não comecei naquele momento. Então, a ideia é que as pessoas acolham, né? Eu sempre digo, acolha a sua inquietação. Se você está inquieto, vá atrás. Eu acho que um pouco desse perfil do Samuel de ir atrás, de se incomodar, né? Que acontece com todos nós. Só que existem momentos que a gente se abafa, a gente fala, não, eu estou incomodado, mas deve ser por causa de X coisa que aconteceu essa semana, mês passado. Mas pare para observar se isso é cíclico, se isso está sempre acontecendo, isso quer te dizer alguma coisa. Eu acho que quem nunca, né? Quem não passou por isso, né, Samuel? De ver ciclos se repetindo, tanto emocionais, profissionais, se repetindo e não querer pensar sobre isso. É como tomar um remédio para dor de cabeça e não querer saber de onde está vindo a dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Se a gente for pensar sobre isso, né? Primeiro que está tudo bem não querer mudar. Esse é um grande ponto. Bem. Desde que isso não vá virar, depois de amanhã, uma inquietação. Eu passei... meu processo de desligamento durou 2 semanas, então eu passei 2 semanas conversando com muita gente. E eu, honestamente, de verdade, vou usar o mesmo exemplo, eu acho que está tudo certo. Trabalhar 25, 35, 45, 50, 84 anos na mesma empresa, é isso? Isso mesmo. Tá tudo bem. De verdade. Eu acho que a gente tem que ser feliz fazendo o que a gente faz.
O que não tá tudo bem é tu trabalhar X anos, eu tô ganhando muito pouco, eu tô infeliz por isso, aí tu ganha um aumento. Aí tu trabalha 3 meses, aquele aumento ele já faz parte da tua renda, e ele já não significa mais nada, e aí tu tá triste de novo. Aí tu tá infeliz de novo, e tu tá infeliz de novo, e tu tá infeliz de novo. E esse ciclo repete anos, até que o quê? Quando que isso vai parar? Quando a gente talvez parar e olhar pra gente, será que é isso que eu tô fazendo? Será que é isso que eu quero fazer? Será que é isso mesmo? Então, não faz muito sentido, né? A gente ficar revivendo ciclos, revivendo reclamações e não fazer nada para mudar. Se a gente está infeliz com o nosso corpo, se a gente está infeliz com o nosso peso, deixa eu usar uma palavra feia, a gente não pode ser o gordo chato, né? A gente não pode ser a pessoa que é chata, que reclama o tempo inteiro da forma física, reclama o tempo inteiro do peso, que vai para casa, passa na lanchonete da esquina, pega 2 dogão e 2 litros de coca e come sozinho. Chega em casa, não faz atividade física, senta na frente da televisão. No outro dia de manhã, acorda infeliz em como se parece. Exatamente. A gente tem que olhar para o espelho e ser feliz, não importa se a gente é magro, se a gente não é magro, se a gente é amarelo, cor-de-rosa, azul, é aceitar. Se tem alguma coisa que está diferente do que eu gostaria que fosse, eu só tenho 2 opções. Ou eu aceito, ou eu faço alguma coisa para mudar. É simples assim. É isso aí. É a mesma coisa na empresa. Se eu vou todo dia reclamando da empresa, talvez eu possa mudar a empresa. Não sei. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Porque só reclamar não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai trazer a gente para lugar nenhum. E isso é um fato muito grande. E esse é o motivo pelo qual, dentro da minha missão pessoal, eu levo para as pessoas oportunidades. Né? Como se diz, está aí. Você pega se você quiser, né? A gente, olha só que legal aqui, ó. Então, a gente é realmente, né, do tamanho dos sonhos, né? E olha só que bonitinha quem colocou aqui, a Ana. E a gente é exatamente do tamanho do sonho da gente. A gente é do tamanho que a gente decide que a gente vai ser. E eu oportunizo, né? Então, de várias formas, eu coloco isso para as pessoas. Então, como desafio que a gente lança. E o Samuel embarcou nisso. Ele embarcou numa indicação, depois ele embarcou num desafio, depois ele foi mais longe. A gente ficou até mais próximo, né, Samuel? Ficamos amigos, porque é inevitável a gente ver as pessoas crescendo e torcendo. E para mim isso é muito forte, né? A maioria dos meus coaches, das pessoas que passam comigo nos processos delas, ficam meus amigos queridos para a vida. Eu tenho clientes de 15, 20 anos atrás que a gente se fala ainda e eu participo, conheço do sucesso, partilho, né, desse sucesso. Por quê? Porque é muito lindo quando as pessoas revelam, né? Revelam-se. Então, assim, é muito bacana ver uma pessoa como Samuel chegando, mas assim como tantas outras pessoas. E dentro da minha missão pessoal está ofertar, trazer oportunidades, trazer ferramentas. Eu estudo, me preparo o tempo inteiro para levar isso, para botar fogo na alma das pessoas que querem tomar uma decisão, querem fazer. Todo mundo vai? Não, às vezes você está assistindo a gente aqui, está ouvindo a gente, você tem um amigo, uma amiga, um irmão, um marido, colega, vizinha, filho, alguém que você adoraria que incendiasse a alma também e fizesse alguma coisa, mas entendam, às vezes as pessoas não estão prontas nem para ouvir, nem para embarcar nisso. E prontas, preparadas no sentido de entrar, mergulhar. Vou mergulhar na minha história, vou me conhecer, vou fazer as coisas, vou agir. E às vezes no meio do processo dá uns medos, dá uns negócios, né, Samuel? Dá umas fugas. O pessoal dá uma fugida, depois volta. É natural que isso aconteça. Você é um ser humano, você não é um boneco, né? Você não tem um download que faz lá, agora esse programa que baixou aqui vai atualizar. Às vezes as mudanças são tantas, as pessoas cai tanta ficha, tanta coisa boa que acontece que a gente até pensa que a pessoa, nossa, essa pessoa mudou. Não, eu sempre digo assim, ela não mudou, ela se transformou, porque a gente não muda a personalidade. Isso é uma coisa que eu digo desde o primeiro dia quando eu faço a devolutiva de perfil, eu falo, seu perfil é esse, lide com isso. Essa é a pessoa que você vai ter que lidar. Você não vai mudar, você vai se transformar a partir do momento em que você decide
que algumas coisas você vai planejar, organizar e vai agir. E isso vai se tornar um hábito com o tempo. Vai se tornar um hábito na sua vida, sim. Só que você precisa insistir nisso, como tudo. Como eu sempre dou exemplo assim, um dia alguém lá, mãe, pai, enfim, alguém dizia para você, escova o dente, toma banho, né? E às vezes as crianças, eu tenho uma filha de 9 anos que diz para mim, mas eu nem suei, né? Hoje, aos 30, 40, 50 anos de idade, você não diz mais isso. Você diz, não, eu preciso de banho, eu preciso escovar meu dente. Mas aos 7, aos 8, aos 10, você não tinha essa consciência que você tem agora. Por quê? Porque você entendeu o porquê disso. E quando a gente entende que tomar banho é fundamental, que escovar o dente é fundamental, senão você vai ficar banguela, você vai ficar sem dente, pronto. Já fez sentido, ninguém precisa te convencer mais disso. O início do hábito é praticamente um convencimento, um autoconvencimento, ou os estímulos de fora te convencem. E eu sempre digo, se você não acordar por bem, você vai acordar por mal, se não acordar pelo amor, vai acordar pela dor. A dor que o Samuel está falando. Um dia você vai se olhar e vai dizer, eu não gosto do que eu vejo. Pois é, mas as suas decisões... É resultado de tudo que tu fez até ali. Né? Não tem como. Isso é com o corpo, isso é com a mente, isso é com o trabalho, isso é nos negócios. Eu não gosto da equipe que eu tenho. Pois é, querido, mas é isso aí. Né? Eu não gosto da empresa que eu trabalho. Porque a empresa não me valoriza. Eu sempre falo, a empresa pode até valorizar ou não valorizar, mas você precisa saber quanto você vale. Então, quando você entende, sabe quanto você vale, ninguém vai pôr valor em você. Né? Então, isso é muito importante. A descoberta do porquê é justamente isso. Eu entendi por que eu escovo o dente, pronto, ninguém mais precisa me convencer de que eu tenho que escovar o dente. Então, a mudança de carreira não é só uma mudança de carreira, é uma mudança de vida, né, Samuel? Porque a carreira acontece na vida. Então, você tem uma vida que tem mudanças, ponto. As coisas só acontecem de um jeito, né, que é de dentro para fora. Eu disse isso antes, eu não me exporia a essa situação, eu nem teria provavelmente tido a oportunidade, porque eu não me colocaria nesse lugar. Então, a gente é responsável pelo que a gente faz, né? É isso. Se tem uma coisa que eu faria diferente, é ter começado antes. Quanto antes a gente começar, se a gente tem essa inquietação, se a gente tem essa necessidade, comecem. Comecem agora. Melhor, comecem segunda-feira. Né? Esse processo, ele não é instantâneo, né? É rápido para umas pessoas, é lento para outras, e como qualquer outra coisa na vida, ele vai demandar energia. Vai ser mais rápido se eu botar muito energia, se vai ser mais devagar se eu não botar tanta energia assim. Então, é isso. Comecem o mais rápido possível, se essa é a vontade, né? Se a inquietação é grande o suficiente. Eu sempre falo que a gente só se mexe, geralmente a gente se mexe por dor. Né? Poucos são os iluminados que se mexem por amor. E eu me mexi por dor. Eu me mexi porque eu estava incomodado dentro do ecossistema que eu estava. E chega uma hora que a dor é tão grande que tu não consegue mais ficar naquele lugar. Que tu não consegue ficar mais naquela situação. Isso vale para qualquer coisa, né? Vale, sei lá, até para relacionamento. Incomoda. Chega um momento que não dá mais, a gente termina. Eu terminei meu relacionamento de 25 anos. Foi isso que eu fiz. Chegou um momento em que a dor era tão grande, que a minha vontade de fazer outra coisa era tão grande, que eu terminei meu relacionamento. Então, porque é um casamento, né? Não é mais que isso. 25 anos, nossa, é muito tempo. Mas acho que esse é o grande ponto, né? Quanto antes a gente começar a se entender, quanto antes a gente começar a se aceitar, quanto antes a gente começar a se enxergar, mais rápido a gente consegue chegar onde a gente quer ir. Exatamente. Acho que é isso. Samuel, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, assim, fiquei emocionada quando eu vi. Eu já tinha ficado emocionada quando eu vi que você completou 25 anos de empresa, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus, que tudo. E aí, de repente, você fez uma postagem que eu quase infartei. E eu falei, ai meu Deus, o que ele fez? O que aconteceu agora? Mas, claro, né, depois eu entendi. Então, eu fico muito, muito feliz de ter partilhado com você e de você ter topado contar também para as pessoas
aqui, partilhar aqui, onde, sabendo que esse é a minha atividade principal, é onde eu ajudo muitas pessoas, eu atravesso essa ponte com as pessoas e poder atravessar contigo um pedacinho da sua ponte foi uma honra para mim. E empoderar, né, encorajar as pessoas a atravessarem suas pontes também é maravilhoso. E te agradeço mais uma vez, então, por partilhar aqui com a gente, tá? E eu sucesso, que te agradeço. Né? Tá contando para a gente o que vai acontecendo. Obrigado, né? Pode deixar. Eu que te agradeço pelo convite, te agradeço pela ajuda, né, que tu me deu nesse tempo. E, bom, tu sabe, eu dou meu testemunho para todo mundo que eu posso, porque eu sei o que tu pode fazer. Eu tenho ciência do que tu pode fazer. Então, a gratidão é minha, o prazer é meu e o orgulho é meu de estar aqui. Obrigado. Maravilha. Obrigada a todos também. E aí, eu quero aproveitar a presença do Samuel aqui e quem está aqui nessa live, quem vai assistir ainda nos próximos dias, para convidar vocês para a próxima live, que é sexta-feira. Sexta-feira vai ter uma outra história lindíssima aqui, de pessoas que se conheceram num desafio comigo e abriram um negócio, foram viver também o seu propósito maravilhoso, pessoas que se encontraram, uma conexão fantástica, e é isso, né? Essa é a beleza desses encontros, dessas jornadas que a gente promove. Como eu falo, eu sou só uma ferramenta, sou só um meio de caminho para as pessoas. E aí, aproveitando que na próxima segunda, no dia 25 de abril, oficialmente, então, vou fazer uma aula ao vivo, um eventão para a gente falar sobre passos para a gente chegar, para desafiar os porquês de vocês, das pessoas, e também para abrir as vagas limitadas que vão ter para o desafio dos 21 dias do Descubra o Seu Porquê. Está aqui nos comentários dessa live, está lá no meu Instagram. Quem entrar para a lista VIP vai ter privilégios, né? Como a própria lista VIP já diz, vão ter privilégios. Então, fiquem atentos, para quem entrar na lista VIP vai ter, sim, privilégios em primeira mão já no lançamento do desafio. E eu vou ficar muito feliz de ver todos vocês por lá. Então, acessem pelo link da bio no Instagram, ou então aqui no link que eu vou deixar aqui para vocês da lista. E estejam lá no dia 25 para vocês participarem e usufruir, desfrutarem desse fogo na alma que a gente vai fazer no dia 25 para aquecer aí os motores para o desafio dos 21 dias, que as vagas vão estar abertas, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, Samuel. Beijo no seu coração, muito mais sucesso, né? Acho que agora se lançando nesse desafio, eu posso dizer para você assim, cara, agora você está muito bem ajeitado, né? Agora você está no seu lugar e agora é trabalho mesmo, agora é dar continuidade a fazer acontecer. E você está num lugar que é propício para isso. Então, toda vez que a gente vai em direção ao nosso propósito, a felicidade é a recompensa. Então, eu desejo profundamente que você viva essa recompensa diariamente e que as pessoas que têm essa vontade também consigam trilhar suas pontes aí, que as palavras que você deixou aqui façam sentido aí para as pessoas de alguma forma. Obrigado pelo convite, Kelly, e pode ter certeza que a gente se vê por aí. Abraço. Joia, beijo, gente. Valeu, a gente vai se encontrar sim em breve para falar mais sobre o porquê, sobre os desafios. Essa jornada que o Samuel conhece tão bem que ele já fez essa parte, então agora ele só tem que desfrutar do caminho dele. Tá bom? Boa noite, obrigada. Se quiserem deixar recados aqui, deixem suas perguntas, seus questionamentos, nós serão todos acolhidos e bem-vindos, né, ao desafio de responder qual é o seu porquê, né? Qual é a razão pela qual você acorda todos os dias, né? Se você conseguir responder essa, você passou bem, passou largo. Valeu, Samuel, um beijo. Beijo, Kelly, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, gente. Vamos lá. Um beijo para todo mundo. Fica aqui na descrição desse vídeo para que você compartilhe com mais pessoas, para que você se inscreva para a lista VIP e desfrute dos benefícios que só quem estiver na lista vai receber em primeira mão, nas primeiras 24 horas do
desafio dos 21 dias. Esse é só um dos desafios, a mentoria e outros trabalhos que eu realizo. Você pode conhecer mais, saber mais, tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Tá certo? Um beijo e a gente se vê na sexta-feira. Sexta-feira eu quero ver vocês aqui para vocês conhecerem a história das meninas do Café do Jardim. Vocês vão amar. Acredito que vai ser uma história e tanto que vai emocionar vocês, como me emocionou também. Tá bom? Um beijo, até a próxima. A gente se vê. Valeu, pessoal. Beijo.